Salve, gente boa! Tudo certo com vocês? Tudo bem? Que bom, legal. Estão conseguindo aí estudar? Estão conseguindo aí aprender um pouco mais da palavra do Senhor? Ver os versículos, né? Poder meditar nesses versículos? E aí? Estão conseguindo ou não? Eu faço votos e torço para que sim, né? E hoje nós temos mais um encontro, né? Mais um encontro virtual, onde a gente vai poder conversar um pouco mais sobre essa palavra tremenda que é a palavra de Deus e direcionado pelo Espírito Santo. Mas o assunto hoje, gente, hum, hum, o assunto hoje, ó, eu nem mostrei pra vocês, olha só. Olha o que eu ganhei da minha esposa aí, ó. 18 anos de casado, né? E a formação, ó, teologia, né? Legal, alfa e ômega em grego, né? Fotinho dela, minha, né? Legal, né? Tomando café. Gente, olha só, o assunto hoje não é barbada. Não é, tá? Esse assunto dá até nome de filme, para vocês terem uma noção, tá? Ah, a nossa ideia hoje é falar sobre justos e ímpios, tá? Para começar essa conversa, a gente precisa definir, né? Essa questão aí de o que é justo, o que é ímpio, ou último dia, né? Tem até filme com esse nome mesmo, né? O último dia, né? Tem um filme que eu gosto muito que é chamado O Dia Depois de Amanhã. Não é o último dia, tá certo? Mas esse filme eu gosto bastante. Seguinte, olha, gente. Então, o que é ímpio, o que é justo? Vou até comer uma bolachinha para dar uma relaxada, porque o assunto, olha. O que é ímpio e o que é justo? Bom, a palavra garante que não há um justo sequer, certo? Não há um justo sequer. Bom, se a palavra fala que não há um justo sequer, de que justo eu estou falando, certo? Que justo é esse? Esse justo é aquele que ganhou uma justiça pronta, que ele foi justificado. Ele não tem, como é que eu vou dizer? Ele não tem a capacidade de produzir justiça, certo? Mas no seu julgamento ele foi absolvido, tá? Então ele era réu, né? Foi absolvido e virou testemunha agora, tá? Ahn, Então, o justo que eu estou falando agora, né, não traz a ideia de quem é justo por si só, mas de quem é justificado por alguém, né, por algum ato de justificação, tá? No caso, o nosso ato de justificação é Cristo, né? É Cristo quem justifica, né? Então, todo aquele que confessa Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, ele tem uma obra desenvolvendo nele chamada de justificação, né? Chamada santificação. E quanto mais eu me torno parecido com Cristo, né? Uh, mais evidente fica na minha vida essa obra, essa carta de que eu fui justificado, né? Primeiro eu tenho que crer, eu preciso crer em Cristo, não tenha dúvida nisso aí, tá? Agora vai ficar mais evidente com o processo de santificação junto, tá? Uh, e o ímpio, o que é o ímpio? Aí é que mora o perigo. O que é o ímpio? O ímpio é aquele que não foi justificado, aquele que não aceitou o sacrifício na cruz, aquele que rejeitou Jesus, certo? Esse é o ímpio. Então, justos e ímpio, último dia, para onde o justo vai e para onde o ímpio vai? Eu até brinquei no nosso último encontro, lembra? Onde passarás a eternidade? Que a morte é o martelo, né? É onde você fala assim, é a partir de agora, já era, né? Então, quando chegar aquele dia, se você for ímpio, acontece uma coisa. Se você for justificado, acontecerá outra. O último dia. Bom, buenas. O que acontece no fim?
a gente precisa primeiro entender que Deus, no exercício da sua soberania, no exercício da sua sabedoria, né, ele está e sempre esteve conduzindo o mundo e a história para esse último dia, tá? Então tudo tem a ver, tudo tem o propósito, tudo, tá? Então Deus tem conduzido o mundo e a história inteira para o último dia, para esse último dia, tá? Bom, a gente vai, por exemplo, perceber a palavra não, a parábola do joio, né? Que crescerão juntos, joio e trigo, né? Os dois são semelhantes, mas não são a mesma coisa, né? O joio é parecido com o trigo, mas não tem nada por dentro, né? Jesus, quando ele dá a ideia de ir por todo mundo, ele vai dizer: eu estarei com vocês até o fim, né? Então, tá dando essa ideia, né, de que existe um movimento aí, né? Existe uma corroboração de que Deus está mesmo conduzindo essa situação até aquele dia, tá? A gente vai perceber que Deus tem plano, Deus fala de um reino, né? O reino é dele, esse reino não é nem comida, nem bebida, né? Esse reino ah, não é aqui, né? Ele começa aqui através da gente, mas esse reino é vindouro, né? Ah, em Cristo, os planos de Deus se cumprem, tá? Bom, em cumprimento, em cumprimento desse plano, né? Jesus Cristo voltará a este mundo de uma forma pessoal, invisível, só que em grande poder e grande glória, tá? Então existirá uma segunda vinda de Jesus, né? Esse é o último dia, quando Jesus Cristo voltar, né? Ele vai voltar com os anjos, ele virá na glória do Pai, ele vai expressar, ele vai, né, expressar toda a glória, vai demonstrar, vai revelar toda a sua glória. Essa vinda ela vai ser como um relâmpago, certo? Uh, em Atos, no capítulo 1, quando as pessoas que estavam ali viam Jesus ir para o céu, né? O anjo que estava ali conversando com eles disse o seguinte: da mesma maneira que vocês viram ele ir, ele voltará. Então, ele voltará da mesma maneira que ele foi. Então, se viram ele subir, a gente vai ver ele descer, né? Ou encontraremos com ele lá, né? Dada a ordem, Jesus Cristo volta. Jesus voltará num tempo certo, não é adiantado, não é atrasado, é no tempo certo, que ele determinou. Mesmo que ele mesmo tenha adiantado, ele determina, né? Eu e você, a gente precisa esperar a volta de Jesus. Entende? Desejá-la. Bom, os mortos em Cristo, os mortos, aqueles que morreram, que confessaram Cristo como seu Senhor e Salvador, né, vão ressuscitar e serão arrebatados e se unirão com o Senhor, tá? Se unirão para a vida eterna, né? Lembra, justos justificados por Cristo? Então, esses justos, né, esses que foram justificados por Cristo, vão ressuscitar e ressuscitar para a vida eterna, né? Nós vamos ressuscitar e esses que confessaram Cristo, né, que são justificados por Cristo, esperam um novo corpo, né, algo incorruptível, certo? Um novo nome, né, através dessa ressurreição e a promessa da glorificação com Cristo. Lembra que a gente falou isso em alguns dos nossos encontros sobre glorificação? É aí, é aí que acontece, né? Tá, tá, Diego, beleza. Então, quem morreu, né, tendo Cristo como seu Senhor e Salvador, vai acontecer isso. Sim, isso. Mas e quem morreu e não confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Não creu em Cristo? Bom,
Essas são as pessoas que a gente chama de ímpio, que não foram justificadas, que não receberam a carta de absolvição. Então elas foram condenadas. Então esses mortos, essas pessoas que morreram sem Cristo, né, que não foram justificadas, os ímpios, eles também vão ressuscitar, tá? Eles também vão ressuscitar. Lembra que a gente, quando fala de morte, a gente fala de morte de dois sentidos, né? A morte física, que o corpo morre, mas também aquela morte que é a separação eterna de Deus. Justamente a gente está falando disso agora, disso. Então, quando esses mortos que faleceram, que se foram sem Cristo Jesus, eles ressuscitarem, eles vão ressuscitar para entrar na segunda morte, para viver a eternidade separado de Jesus Cristo, separado de Deus. É duro, né? É duro, eu sei. Por isso que o momento de crer é agora. Se você que está ouvindo isso ainda não crê, creia em Jesus Cristo, tá? Porque o momento de crer é hoje, o dia de crer é hoje. Creia em Cristo, creia. Né? Então a Bíblia vai falar que é um dia de condenação para aqueles que não creram em Cristo, tá? A gente tem que entender que tanto justos quanto injustos ou ímpios, né, serão ressuscitados. Uns serão ressuscitados para estarem perto de Deus, outros serão ressuscitados para se afastarem ainda mais de Deus, né? E assim passar a eternidade, né? Mesmo que o cristão já esteja justificado pela fé, a Bíblia vai dizer que todos os homens comparecerão diante do tribunal de Cristo. Se esse tribunal já está acontecendo ou não, isso é uma questão de reflexão, de interpretação, né? Mas não tenha dúvida que cada um vai mostrar suas mãos diante de Deus para apresentar a sua obra, né? Se a sua obra é a obra da fé, que é crer, ou se a sua obra é a obra do pecado, que é a incredulidade, tá? Então nós vamos apresentar isso, né? Então é sempre uma questão de perversos versus justos, né? Ou injustos versus justos, ímpios versus justos, então, justificados. Lembra que quando eu falo justos, não é justos porque tem justiça, mas é porque receberam a justiça de Cristo, né? Então nós somos justificados. Eu e você, como homem, como mulher, não temos a capacidade de produzir justiça, tá? Nós temos essa ideia, essa questão de que Cristo nos proporcionou essa justiça para nós, tá? E, Deus proporciona tanto essa questão de justiça como proporciona aquilo que vai suprir a justiça, né, de Deus, que é Cristo, tá? Bom, então, a Bíblia vai mostrar Jesus como o juiz que tanto está ali para julgar vivos como para julgar mortos, né? E só o juiz julgará. Só ele é capaz de julgar, né? Vai trazer luz às coisas, né? Vai botar as coisas à clara, né? Todos, sem escape, passarão pelo julgamento, né? E a palavra de Deus diz que a questão do juízo ela é uma coisa séria, né? Então o homem entrará no juízo, né? Nós seremos julgados, sim, né? De qualquer forma. E só o juiz poderá julgar, né? Não é fulano, beltrano, ciclano, não. Só juiz, só o juiz. E Jesus Cristo é o juiz de vivos e de mortos, só ele poderá julgar, né? Os ímpios, então, sofrerão essa separação eterna deles com Deus, né? Nesse dia, a gente vai ser recompensado de acordo com as nossas escolhas. Se eu escolhi crer, né, eu tenho uma recompensa. Se eu escolhi não crer, eu tenho outra recompensa. Tá? A gente pode ver, por exemplo, a parábola do rico Lázaro, né? O rico por um lado e Lázaro por outro, entendeu? Né? Sem santidade ninguém verá Deus. Então, santidade igual vida eterna. Pecado igual separação de Deus. Entendeu a lógica? Né? Faz sentido isso para você? Que bom.
Os justos com corpos glorificados receberão o galardão da salvação e habitarão para sempre no céu com o Senhor. O justo foi glorificado. Agora, glorificado, ele recebeu o galardão. O que é o galardão? O prêmio. Que prêmio é esse? Que prêmio é esse? Né? Que galardão é esse que ele merece? Ele creu. Então o galardão dele é salvação. Né? É entrar no céu, entrar nesse reino, fazer parte, morar junto com Deus, do lado dele. Entende? Lembra daquela parábola que Jesus Cristo, que o Senhor, né? Ele saiu de manhã, pegou pessoas para trabalhar e disse, ó, vou te pagar R$ 1, certo? Meio-dia saiu, né? R$ 1. No final da tarde, de novo, né? Todos fizeram o mesmo tipo de serviço. Todos trabalharam, né? Uns começaram de manhã, outros começaram no final da tarde. Todos receberam a mesma coisa. Mesma coisa. O que o Senhor nos garante é salvação, eternidade no céu, tá? Então, a recompensa virá na presença na ressurreição dos justos e na presença do justo, tá? Você deve ter ouvido falar já do julgamento que Jesus Cristo está parado e diz assim, os bodes para um lado e as ovelhas para o outro, né? Isso está lá em Mateus capítulo 25, se eu não me engano, né? Lembra que Jesus tem preparado um lugar, então ele já sabe, ele está preparando esse lugar para esse último dia, entende? A nossa recompensa, a minha recompensa e a sua recompensa estão nas mãos do Senhor. Gente, não é se eu faço mais assim ou mais assado. É a recompensa da fé. É viver pela fé. Entendeu? Então é a recompensa da fé. Ou nós teremos a recompensa da fé, que é a vida eterna, que é estar com Cristo, esse é o meu galardão. Ou a gente vai ter a recompensa da incredulidade, que é a separação eterna de Deus. A escolha é nossa. A escolha é sua. Entende? E eu realmente espero que a gente possa, juntos, comer com o Senhor na ceia, lá no alto, no seu reino, juntos, juntos. Poder comer uma bolachinha com goiaba e poder tomar o cafezinho. Com ele. Não tenha medo do último dia. Tenha Jesus Cristo no último dia, como teu advogado. Entende? Deus abençoe você. Multiplica esse vídeo, gente. Talvez ele possa trazer esperança para alguém. Certo? Deus abençoe. Fica na paz de Jesus.